Olá, creators! Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais esta live nessa segunda-feira. Faz tempo que a gente não aparece por aqui ao vivo, né? Olha quem tá aqui do meu lado. Fabinho! Graça e paz. Fabinho, e aqui? Paz e graça. Graça. Quem Olha, chegou? tia Ediene. Ei, tia Jenny! Ó, direto da consagração. Seja bem-vinda, tia Ediene. Saudade de você. Nem parece que a gente se viu ontem, Não né? Não? é? Meus amigos, que maravilha ter vocês aqui. Só relembrando aqui um pouquinho do nosso assunto, que é aquele assunto poderoso que Deus tem falado muito nos nossos corações. Nós estamos falando de Salmos. Salmos no capítulo 37, versículos 18 ao 20. O nosso tema, na verdade, é o juízo de Deus e o livramento dos justos. Você lembra que a gente está fazendo essa série aqui? O juízo de Deus e o livramento dos justos. Por quê? Porque a gente precisa ativar no nosso coração aquele negocinho chamado fé e esperança na vida do justo. Porque a nossa esperança é Sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Então, meus amigos, voltemos aqui para o nosso assunto, só para a gente relembrar, fazer aquela recapitulação, mas antes, lembrando aqui que eu lembrei agora há pouco, amanhã, dia 11, vai acontecer a festa de Pentecostes, a festa de Shavuot, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a festa, mas vamos voltar aqui então primeiro para o nosso assunto, porque o assunto é muito bom e nós precisamos pensar sobre ele. Salmos 37, versículos 18 ao 20 diz que o Senhor cuida da vida dos íntegros, ou da vida dos justos, né? E a herança deles permanecerá para sempre. Forever. never. And never. Forever and never. O que significa never? Para sempre e sempre. Para sempre e sempre, né não? Eu lembrei da festa de Pentecostes. Ô Vini, missionário Vini da Jocum, seja bem-vindo, Vini. Um abraço, um super beijo no seu coração. Seja bem-vindo. Lembrando, a gente estava falando sobre para sempre, quando Deus vai instituindo as festas. Foi por isso que eu lembrei que amanhã é festa de Pentecostes, né? No calendário judeu, calendário bíblico. Porque quando Deus estava instituindo as festas lá atrás, ele falava assim no final: e este será um concerto perpétuo. O que significa? Para sempre. Para sempre, forever. No céu vou cantar. Para sempre no céu vou louvar. Santo, santo, santo. Santo, santo é o Senhor Jeová. Eita. Então, para sempre, forever and ever, né? É um concerto perpétuo. E o que o salmista está querendo nos dizer aqui é que o Senhor, ele cuida, ele tem um compromisso, ele tem uma responsabilidade que ele mesmo assume na vida do justo, né? O negócio é que você tem que ser justo para poder desfrutar dessas bênçãos do Senhor aí. Quem é justo? Quem é justo, né? A gente vai falar sobre isso. O Senhor, então, ele cuida da vida dos íntegros, dos justos, e a herança deles permanecerá para sempre, né? Forever and ever, como nós falamos aqui. E em tempos de calamidade, é aí que o negócio começa a ficar interessante aqui para nós. Por quê? Porque a gente vê muitas calamidades no mundo, muita destruição, e muitas vezes nós vemos irmãos nossos padecendo dessas calamidades, padecendo desses desastres, e nós precisamos ter uma sobriedade bíblica para compreender o sentido das coisas, né? Não que nós sejamos donos da verdade, não é nada disso. Mas é o que a Bíblia nos aponta. E se nós acreditamos que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática, e ela é verdadeira, as palavras jamais se frustrarão, nós precisamos observar algumas coisas, né? Vamos observar o que o texto está dizendo. Nos tempos de calamidade, eles não ficarão decepcionados. Eles quem? Os justos. Nos dias de fome, desfrutarão fartura. Em outra versão, eu estava lendo, ele diz que nos dias de extrema necessidade de alimento, eles terão alimentos em abundância, até mesmo para compartilhar com outros. E aí ele continua dizendo, mas os ímpios, e aí é que entra aqui a nossa janela de atenção, os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor, os inimigos... Quem são os ímpios?
Quem são os ímpios? Fala aí, Fabinho. Os ímpios são os que Impiamente, impiedade. não tem piedade. É. O povo que não é piedoso. Então, tipo, os ímpios são todos aqueles que fazem simplesmente, unicamente, exclusivamente para si. Não tem piedade com nada, com ninguém. Exatamente. Não tem piedade e são aqueles que desobedecem a Deus, né? São aqueles que não ouvem as instruções do Senhor. Então, a Bíblia está dizendo, o salmista está dizendo aqui em Salmo 37, versículos 18 ao 20, que os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos e desvanecerão como fumaça. Que triste e trágico, meus irmãos. Trágico, e essa é a base do nosso tema, do nosso assunto aqui, quando a gente está falando sobre o juízo de Deus e o livramento do justo. A gente já falou aqui que sobre o juízo de Deus, ele acontece de tempos em tempos. Porém, entretanto, todavia, nós estamos vivendo os últimos dias, contudo, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, dessa terra que nós conhecemos. Por quê? Existe uma terra que ela é celestial, que está preparada para mim e para você. É ou não é? É ou não é? Uma morada eterna. Então, esse dia está chegando. E ele vai acontecer quando Jesus retornar, porque existe uma promessa de que Jesus vai voltar. Nós acreditamos nessa promessa, né? E porque nós acreditamos nessa promessa, nós sabemos que haverá um juízo final, né? Haverá um juízo onde o Senhor executará juízo sobre toda a impiedade, sobre toda a maldade. E existe muita afirmação disso na Bíblia. Mas a gente sabe também que esses juízos acontecem de forma muito particular e às vezes coletiva, de tempos em tempos, de acordo com o aumento da maldade, né? O aumento da impiedade. Mas enfim, o que a gente estava falando? Aí Deuteronômio que não deixa mentir, né? Deuteronômio, né? É colheita. A colheita. Eu estava assistindo. Colheita maldita. Já assistiu esse filme? Já. É brabo, né? Não assistam, tá? Porque não é nada edificante. Não. Mas quando nós estávamos longe de Jesus, nós assistimos esse filme. Então, nós falamos aqui... A gente canta aquela música, distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Então, a gente já falou aqui sobre o livramento de Deus, quando Deus executou juízo sobre a sociedade pré-diluviana, através ali de Noé. Noé foi o único justo considerado na Terra. E aí toda aquela sociedade pereceu. Seja bem-vinda, Tainá Melo. Nós vimos também o cuidado de Deus, o livramento de Deus sobre a família de Ló. Mas não porque Ló era justo, mas porque Abraão era justo diante de Deus e intercedeu por Ló. Então nós vemos aí um livramento por causa de uma intercessão que aconteceu, né? E aí a gente tem toda aquela contagem, né? Abraão conversando com Deus ali, tentando interceder pelos homens ali de Sodoma e Gomorra. Se houvesse algum justo ali, o Senhor com certeza pouparia a cidade. E hoje nós vamos falar sobre o livramento de Deus sobre os hebreus, nossos irmãos hebreus que saíram do Egito. Vocês se lembram, vou contar aqui a historinha para vocês se lembram que quando Deus estava derramando as pragas sobre o Egito, na iminência da última praga, que era a morte dos primogênitos, acontece ali uma pausa no texto e a gente começa a perceber que Deus institui a primeira festa, que é a festa da Páscoa, o Pessa. E acontece algo interessante. Desde quando Deus estava executando juízo sobre o povo ali, os egípcios, né? Por causa do endurecimento do coração de Faraó, nós percebemos, o texto ele é muito claro, que todos os momentos Deus guardava os hebreus e executava juízo ali, né? Executava as pragas, elas caíam sobre os egípcios, sobre aqueles que não eram justos diante de Deus. Naquela situação não havia muito essa questão da justiça, até mesmo por parte dos hebreus. Porém, Deus estava querendo tirar o povo, os hebreus ali do Egito. Ele tinha uma aliança com Abraão, que era o justo. Então, nós ainda estamos falando de justiça. Não se esqueça. Por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, ele vai e se compadece do povo hebreu que provém de Abraão. E por acaso eles estavam clamando. Eles estavam clamando. Então foi um momento de quebrantamento, foi um momento de arrependimento. Né? Eles estavam clamando a Deus para que livrasse eles ali daquela opressão que eles viveram por mais de 400 anos. Né?
da escravidão do Egito. Então, o povo era escravo. E Deus se compadeceu do povo porque ele lembrou de uma promessa que ele fez para Abraão. Então, por causa dessa justiça, Abraão, que era um homem justo, nós sabemos que Deus começa agora a poupar. Mas não podemos esquecer o seu povo. Bem-vinda, Luana. Bem-vinda, Fátima Cunha. Fala. Esse socorro de Deus veio através de um clamor. Né? Veio através de um clamor. Lembra de 2 Crônicas 7? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar... Como que é? Se humilhar e orar... Tá aqui na minha frente, eu não tô achando. Cadê? Olha lá. Orar... Buscar a minha face. Se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, isso já é um princípio de Deus, né, através do arrependimento, através do quebrantamento, da mudança da transformação do caráter do homem. Naquela pregação do arrepender. Então a gente percebe que quando Deus está lançando as pragas sobre o Egito, por causa do endurecimento do coração de Faraó, o povo hebreu está sendo protegido por Deus, né? Então, em todo tempo você vai ver ali que as pragas caem sobre os egípcios, mas não caem sobre o povo hebreu. Então eles padecem ali, os egípcios, de todas as pragas, e os hebreus eles são livrados. E há diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Então essa é a forma de Deus trabalhar quando ele está lidando com os justos e injustos. Entende? O justo, que é aquele que obedece a Deus, ouve, tem apreço pelo Senhor, tem zelo pelas coisas daquilo que vem de Deus, eles são livrados, né? E quando chega na última praga, acontece algo interessante. Deus institui a primeira festa, que é o Pêssah, e o cordeiro, então, ele tem que ser morto, e um sangue do cordeiro tem que ser passado nos umbrais da porta para que haja uma proteção e os primogênitos dos hebreus não sofram, não morram como os primogênitos do Egito. E aí Deus faz uma promessa, fala, olha, se o anjo da morte passar sobre a casa de vocês e não tiver o sangue do cordeiro ali nos umbrais da porta, os primogênitos vão morrer. Então aí começa a entrar uma questão de obediência a Deus, né? Até mesmo os hebreus, que se eles não obedecessem a Deus e não tivessem colocado o sangue nos umbrais da porta, certamente eles também morreriam, porque agora começa a entrar uma questão de obediência. Mas a gente não vê isso no texto. A gente não vê que algum hebreu perdeu o seu primogênito. A gente vê que os egípcios, que eram os incrédulos, eles padeceram ali. Os ímpios, né? Os injustos. Então a gente começa a perceber que a justiça de Deus começa a acontecer ali. Então, olha o que o texto vai dizer em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los, né? Deus estava prestes, então, para libertar o seu povo do Egito. O faraó endureceu o coração, não quis libertar o povo. Deus enviou as 10 pragas que devastaram o Egito. E nós percebemos aqui a fidelidade de Deus diante desse período de calamidade que veio ali sobre aquele povo, né? Deus estava fazendo diferença entre aqueles que eram seu povo e aqueles que não eram seu povo, né? E nessa última praga a gente vê aí uma questão de Deus em relação à obediência do povo, né? E o povo obedeceu a Deus, foi considerado ali justo naquela situação e Deus livrou. Os primogênitos dos hebreus não foram mortos como os primogênitos dos egípcios, porque eles obedeceram a Deus. Amém? Então, isso é um princípio muito importante para nós. Nós devemos em todo tempo obedecer a Deus, as suas instruções, aquilo que Ele deseja fazer, né? Nós devemos apurar os nossos ouvidos para compreender as instruções do Senhor. Por que é importante fazer isso? Porque o Senhor, o tempo todo, ele não quer que o seu povo pereça. Então, Ele sempre está falando, o Espírito Santo está sempre nos comunicando coisas espirituais importantíssimas que nós precisamos dar ouvidos. E aí entra o que o Fabinho fala aqui, né, na live dele. A quem nós temos dado ouvidos? Né? Ouvidos à voz enganosa da serpente, à língua bifurcada ou a voz de Deus, do Espírito Santo, que vai nos dar as direções exatas para nós não padecermos quando o juízo vier sobre a terra. Está conseguindo compreender? Quem está conseguindo compreender, levanta a mão.
Levanta a mão aqui. Porque é muito importante que a gente consiga compreender essas coisas. E eu, na verdade, estou chegando aqui no final desse estudo. Acho que, se eu não me engano, Não, ainda vai ter mais uma aula aqui para a gente falar sobre o livramento de Deus e o juízo de Deus e o livramento dos justos, né? Vai ter mais uma aula que a gente vai abrir aqui para poder falar sobre o que está profetizado em Apocalipse e em Daniel, a respeito da proteção que haverá nos nossos últimos dias. Então você não pode ficar de fora, tá? Provavelmente, não é uma certeza, provavelmente na quarta ou na quinta-feira nós vamos voltar aqui com mais uma dessa aula, que é a aula que a gente vai concluir esse assunto, para a gente falar sobre as coisas que nos aguardam. Professora Paty Souza, Deus abençoe, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então nós entendemos aqui, mais uma vez, que Deus está fazendo separação e está livrando o seu justo, o íntegro, né? Aquele que ele considera como seu povo. Como que nós somos considerados povo do Senhor? Quando nós ouvimos a sua voz e obedecemos. Lembram disso? Jesus falou uma coisa interessante, ele falou, olha, aquele que ouve a minha voz e obedece e guarda os meus mandamentos, né? Esse é o que me ama. E aí eu virei a ele e o meu pai também virá e nós faremos nele morada. Então, nós somos povo do Senhor. E como que eu sei que eu sou povo do Senhor? A partir do momento que eu ouço a voz do Senhor e decido obedecer. É uma decisão, questão de decisão. Amém? Tudo certo? Até aqui? Então, beleza. Então, a gente já sabe que Deus ele está o tempo todo procurando justos sobre a terra. Pessoas que vão dar ouvidos às suas instruções. Pessoas que se importam com a opinião do Senhor acerca da vida. Pessoas que não têm mais o próprio direcionamento, mas o próprio Deus agora é quem governa a vida dessas pessoas. Então, nós somos considerados justos quando nós abrimos mão do nosso governo, das nossas vontades, da nossa administração, daquilo que nós gostamos de fazer e damos todas essas... como que é a palavra? Nós pegamos isso tudo que eu acabei de falar e nós entregamos a Deus confiando que Ele é quem vai governar. Amar. Isso é amar, né? Ele vai ter... Coríntios 13. Como é que é? Coríntios 13, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios? É. Vai falar do amor, que está acima de todos os dons. Isso. Se não tiver amor... Se não tiver... Nada do que tem nos dons você pode fazer. Então, a melhor maneira de você chegar até Deus é fazer por amor, não porque você gosta. Isso aí, olha, a gente vai falar, vai abrir uma live aqui em outro momento para falar sobre gostar. Um podcast aí que mudou a nossa vida. Ou amar, não é não? Seja bem-vinda, Lidiane, um beijo no seu coração, Lidiane Brandão. Lidiane, um beijo no seu coração, Lidiane Brandão. Um beijo no seu coração, Lidiane Brandão. Dá até pra fazer uma música. Rapaz, só tá igual o André. André Valadão fazendo música. Então, meus amigos, o que a gente aprende aqui? Que toda a administração da nossa vida, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós gostamos de governar, tudo aquilo que todo o controle mesmo da nossa vida, ele precisa ser entregue nas mãos daquele que pode controlar todas as coisas, né? Que é o próprio Deus. Oi? A Bíblia fala muito disso. Fala, né? Então nós precisamos... Oi? Quem quer tomar o controle, quem não quer tomar controle, quem toma o controle depois volta arrependido. Com suas orelhas bem fartas. Igual o cão arrependido. Então, meus amigos, nós precisamos criar essa condição de justos dentro da nossa vida. Por quê? Porque a gente pode ser facilmente confundido. E é por isso que as calamidades elas vêm sobre nós. Guarda isso no seu coração, porque é exatamente assim que a Bíblia fala. Nós só padecemos as calamidades, nós só padecemos as destruições, porque talvez nós não estejamos sendo considerados justos diante de Deus. E o que é a justiça? Entendeu? Lembra quando a gente falou aqui sobre bênção e maldição? Que as bênçãos de Deus elas nos alcançarão e nós viveremos as bênçãos do Senhor se nós obedecermos a Deus. Isso é uma lei que o Senhor, um princípio, uma lei que o Senhor estabeleceu desde o princípio. E a maldição, ela vem sobre nós todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, né? Então, a nossa plantação, eu ouvi isso daqui, acho que do apóstolo Luiz Hermínio,
lá do Mevan. Ele diz que a nossa plantação, ela sempre é uma escolha. Nós escolhemos a semente que nós queremos plantar. Só que a nossa colheita, ela é obrigatória. Então, se nós não damos ouvidos a Deus, se nós não deixamos o controle da nossa vida nas mãos de Deus para Ele fazer de nós o que Ele quiser fazer, certamente nós não somos considerados justos diante de Deus. Quando a minha vontade ela prevalece, a despeito da vontade de Deus, ainda que eu fique chateadinho e entristecido, eu não estou sendo considerado justo diante de Deus, né? Então eu preciso abrir esse coração, entregar todas as chaves da minha vida nas mãos daquele que pode me governar, porque ele tem os melhores planos para mim. Então se ele me governa, logo, como ele tem planos superiores aos meus e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não sofrerei das calamidades que estão por vir. É diferente de perseguição, tá? É muito diferente de perseguição. Calamidades são desastres, coisas naturais que acontecem, destruição. Perseguição tem a ver com a nossa pregação do Evangelho e a nossa devoção a Jesus Cristo. São coisas diferentes, distintas, tanto que Jesus fala que todos nós que amamos a Jesus e professamos o seu nome e pregamos o arrependimento, nós em algum momento vamos padecer perseguições, né? Pessoas vão nos trair, pessoas vão vir contra nós para nos acusar, para tentar nos ferir de alguma forma, ou até mesmo para nos matar, nos martirizar, mas isso não tem a ver... Esse que vem para matar vai fazer um favor para Deus. Então, mas isso não tem a ver. Então isso é uma coisa que Jesus já disse que nós vamos sofrer mesmo. Então estamos aí para isso. Mas é diferente de calamidade, é diferente sobre juízo. É diferente quando Deus está executando um juízo por causa de uma impiedade que foi feita ou por mim ou pela sociedade que eu estou vivendo. Amém? Quer falar? Lembrei de uma parada aqui interessante dentro do que você está falando, que é o seguinte. Nós temos um irmãozinho aqui da igreja, ele é técnico de eletrônica, o irmão Reinaldo. O rei. Ó, vai ser até uma boa a gente falar sobre isso. Toda vez que é um aparelho nosso, uma coisa nossa que está ligada à eletrônica, né, dá algum tipo de defeito, né, ou é porque a gente não seguiu algum tipo de orientação técnica do nosso irmão, ou porque a gente não tem capacidade de botar aquilo ali para funcionar. Então, o que eu penso disso? Se eu não tenho uma orientação técnica, eu não sei como que foi dada a minha origem, eu não sei como que foi dada as formas de como eu funciono, o porquê que eu vou tentar me consertar por mim mesmo. Se já existe aquele que me conhece por dentro e por fora, se já existe aquele que me fez para um propósito, né? Na maioria das vezes que um aparelho dá defeito é que a gente está usando ele fora do propósito. Já parou para pensar? Não é? Então, eu queria dar esse exemplo aqui para você, para a gente pensar por que a gente está querendo tomar o controle da nossa vida e fazer da nossa vida o que dá na telha, né? Se existe alguém que tem todas as normas técnicas de uso, né, para um melhor uso da nossa vida, né? Nós temos aí, Deus deixou um manual de sobrevivência aí, que é a Bíblia Sagrada. Por que a gente não leva a nossa vida conduzida pelo que está lá? Sim. Então, é uma para a gente pensar. Vamos entregar na mão do técnico. É isso. E entregar na mão do técnico é justamente o caminho para nós sermos considerados justos diante de Deus. A professora Paty Souza está dizendo aqui, acabei de pregar sobre isso na Rádio Lírio do Vale. Eita, glória ao mesmo Espírito. A pombinha voando. Então, meus amigos, é isso. Esse é o caminho. Tá vendo? É o mesmo Espírito. Nós precisamos observar o que Deus está fazendo, o que Ele está querendo nos comunicar. Por que, meus irmãos, isso é importante? Porque Deus não deseja ver o seu justo padecendo das calamidades que hão de vir sobre toda a terra. Existe uma promessa de Deus de guardar o justo, de livrar o justo neste tempo que nós estamos vivendo. Os próximos dias serão dias difíceis, serão dias onde
pessoas falam, mas o apocalipse está chegando, né? A gente já está vivendo o apocalipse já faz um tempo, né? E as coisas elas vão começar a apertar cada vez mais e nós precisamos estar alinhados com a justiça de Deus para não padecermos das calamidades que hão de vir sobre toda a terra. Amém? Barber Sandro ADR entrou. Super abraço, meu amigo. Super beijo no seu coração. É isso. É o que nós temos para dizer hoje, que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Não sei se o Fabinho vai fazer alguma live hoje. Vai fazer a live? Fica por aí que eu vou abrir já. Daqui a pouquinho o Fabinho vai abrir a live para dar continuidade na aula a quem você tem dado ouvidos. Tem dado ouvidos à voz enganosa da serpente, à língua bifurcada ou ao Espírito de Deus? E quem não ouviu ainda, eu sempre faço um resumão. Vou tentar fazer um resumão para deixar situado aí o que a gente está falando. Isso aí. Que eu estou pegando um apanhado desde o princípio do Éden, o porquê que o homem caiu, né, até o decorrer da Bíblia. Né? Já chegamos lá em Noé, falamos bastante de Noé, e agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre os tempos ali de Abraão. Né? E dali, a partir de Abraão, a gente vai começar a perceber aí que foram benditas todas as famílias da terra porque alguém deu ouvido. Isso aí. Então, espera aí. E eu quero te convidar para ainda nessa semana eu vou abrir mais uma aula que vai ser a última aula sobre o juízo de Deus, o livramento dos justos, e a gente vai refletir sobre o selo de Deus. Por que é importante o selo de Deus? Você percebe que aqui na situação dos hebreus, lá quando eles estavam saindo do Egito, Deus mandou matar o cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, que serviria como um sinal para que o anjo da morte não passasse sobre aquela casa e não matasse os primogênitos. Então é uma figura do sangue de Cristo que estaria sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que é considerado justo nos últimos dias, para uma proteção de Deus de algo que está por vir. Nós estamos sendo alertados nisso e eu quero muito compartilhar isso com você. Por favor, esteja conosco também na nossa próxima aula, que provavelmente deve ser ou na quarta ou na quinta-feira. Estaremos aqui no Instagram. Fica ligadinho, beleza? Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração. Tchau, Fabinho. Tchau, espera aí que daqui a pouco... Fabinho daqui a pouco tá entrando aqui, né? Para fazer a parte dele aqui. Deus abençoe, fica com Deus. Tchau, 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 tchau.